Olá, gente querida do coração verde e amarelo, mais um Jornal Foco do Brasil imperdível, compromisso com a verdade. Obrigado por interagir, sua opinião, nos contar de qual lugar maravilhoso do Brasil ou do mundo você nos assiste, participar do chat ao vivo. E muito importante, não esquecer de ver se o sininho de notificações está ativado, hein? Para receber nossas atualizações, as notificações de nossas postagens. E mais, também é importante que você visite o canal regularmente, pois o sininho só funciona 3 vezes por 3 notificações em um período aproximado de 24 horas. Então nem sempre você será notificado, por isso é importante sempre visitar o Foco do Brasil. E vamos agora às notícias desta edição. E na véspera do jogo decisivo de Palmeiras, enfrentando o time mexicano Tigres pelo Mundial de Clubes, 2 jogadores do Palmeiras falaram por chamada de vídeo com o presidente Jair Bolsonaro. Uma conversa pra lá de animada. Felipe Melo e Breno Lopes com o presidente. Fala, Breno. Ó, rapaz, no meu gabinete, mandei fazer uma foto monstro. Você subindo atrás do palácio e fazendo gol. Tá uma coisa mais linda, cara. A presidente da República tá lá, cara. Lateral, obrigado. Pena que você não pode jogar, mas tudo bem. Ele aqui, ó. Eu falei que você tá comemorando acesso da Série B pra Série A, agora você virou um mito. Porra, velho. Tava no Juventude, né? Juventude, isso mesmo? Juventude. Valeu. Quem nasce... Pô, tem gente que nasce com isso, pô, pra decidir, cara. Valeu. Eu aqui, você aí, pô, valeu. Valeu, Breno. Até mais. Abraço, valeu, Dudu. Valeu, até mais. Até mais. E quanta polêmica causou o prefeito de Alfenas, no sul de Minas, quando, ao tentar atingir o presidente Bolsonaro, atingiu autistas e familiares de todo o Brasil. O prefeito, que é do PT, comparou Bolsonaro a um autista. O comentário infeliz foi feito durante debate sobre a vacina contra a Covid-19 em rádio local. Você viu quanta polêmica isso causou, não é? E depois da polêmica, o prefeito tentou se explicar. Disse que foi mal interpretado. Afirmou que Bolsonaro não tem sentimento como um autista, disse ele. A comparação revoltou moradores e pais de autistas que se manifestaram. O apresentador de TV Marcos Mion, que tem um filho autista, foi um dos que se manifestaram sobre o tema nas redes sociais. Autismo não é adjetivo. Parem de usar o termo autista para justificar ou explicar comportamentos de forma pejorativa, afirmou. E pasmem, gente, o remendo ou a emenda foi pior que o soneto. Para se explicar, o prefeito disse: se a gente aprofundar a questão do autismo, tirar um traço do autismo para compreender o que o Bolsonaro pensa, ele tem um alto mundo e quando tem um espectro grave de autismo, não é leve nem médio, é grave, você de fato se preocupa com o seu mundo. E foi nesse sentido de que o Bolsonaro pudesse ter traços de só pensar no mundo dele, explicou o prefeito em relação às suas afirmações. Da mesma forma que Marcos Mion e outros se expressaram, gente, deixo aqui minha indignação pelas palavras. Sou pai de um filho autista e, ao contrário dessas ridículas palavras, posso afirmar que um autista tem muito mais sentimentos que muitos por aí. São muito mais sensíveis a tudo que muitos por aí. E que toda e qualquer liderança, como um prefeito, por exemplo, deveria abrir os olhos para ajudar pais e famílias e os próprios autistas em suas cidades, com recursos, com apoio, seja em ajuda prática ou financeira, seja com ajuda de profissionais, ajudando as associações que se dedicam, através de pais e profissionais, de corpo e alma, pela superação. Pois não é fácil o cotidiano diário de pais, familiares, profissionais e dos próprios autistas se dedicar em contribuição para estudos e pesquisas e, sobretudo, na compreensão, porque há casos e casos, e o que foi expressado pelo político envia também forte e verdadeiro ataque a todos e principalmente aqueles que tiveram a felicidade de uma vivência normal e tem na sociedade, incluindo o estudo e o trabalho, e que, portanto, a partir de um ponto de vista ignorante,
como que foi dado, podem passar a sofrer reações sociais negativas e injustas. E ao mesmo tempo, gente, que tal caso repercutiu, outra afirmação causou polêmica similar. Uma antropóloga e professora da Universidade de Brasília foi criticada nas redes sociais após denunciar uma perseguição a pedófilos. Já viu isso? Uma perseguição a pedófilos como uma das pautas prioritárias do governo federal no Congresso. O comentário foi feito em sua conta do Instagram quando criticou o governo Bolsonaro. A declaração gerou questionamentos de usuários da rede social. Os trechos polêmicos escritos foram: a pauta prioritária de Bolsonaro no Congresso Nacional tem de arma em casa e na rua para mais gente, crianças em ensino domiciliar, perseguição a pedófilos, vantagens para agronegócios, até perseguição aos povos indígenas. Gente, primeiro, de onde ela tirou essa conclusão que causou tanta polêmica? Não é possível. Sobretudo porque também ela é ativista do aborto. Como pode fazer um julgamento do presidente nesse tom? Bem como trazer tais afirmações? Segundo ela sugere deixar pedófilos agindo impunemente? Seriam os novos doentes que o globalismo quer que a sociedade acredite? Mais uma doença para garantir direitos humanos para quem pratica o impensável? Mais uma cartilha? E aí vão criticar o povo brasileiro que vai às ruas para defender o presidente da República. A nova treta do momento envolve João Dória com o ministro Eduardo Pazuello, ministro da Saúde. O Ministério da Saúde foi criticado pelo governador de São Paulo, João Dória, porque, segundo o tucano, desabilitou 3.258 leitos de UTI em meio à pandemia de Covid-19. Em resposta ao governador, o Ministério da Saúde emitiu uma nota dizendo que Dória estaria mentindo ou falando sobre o tema sem ter total conhecimento do assunto. Por meio do comunicado, a pasta negou que houve desativação de leitos de UTI, dizendo que todos os atos normativos da pasta são publicados através de portaria no Diário Oficial da União. A nota também afirmou que o governo do estado de São Paulo teria recebido um repasse de mais de 126 milhões de reais para enfrentar a pandemia, sendo que mais de 20% do valor seria destinado a UTIs, e que foram repassados 864 milhões de reais desde 30 de dezembro de 2020 agora para continuar o enfrentamento ao coronavírus. Diz a nota: desta forma, o governador do estado de São Paulo mente ou tem total desconhecimento do ato. Segundo o Ministério da Saúde, o valor repassado poderia manter 580 leitos por aproximadamente 30 dias com a diária dobrada, ou até 1.160 leitos com diária preconizada do SUS de R$ 800. Ex-presidente Lula, condenado na Lava Jato nos casos do Triplex e do sítio de Atibaia, largou agora o seu candidato a presidente em 2022. Aconselhou o ex-prefeito de São Paulo, ex-candidato derrotado por Bolsonaro, Fernando Haddad, a montar uma agenda política pelo país, se apresentando já como candidato do PT à presidência da República em 2022. Segundo o jornal O Globo, os dois concluíram que não há necessidade de aguardar o julgamento da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Se isso vier a acontecer, as condenações do petista serão anuladas e os seus direitos políticos serão devolvidos. O Lula me disse que não há mais tempo e preciso colocar o bloco na rua, afirmou Haddad. Já o governador da Bahia, Rui Costa, não gostou. Ele também é petista, também pretende ser candidato ou candidato do PT em 2022, caso Lula continue inelegível. Vamos começar a fazer agendas nos fins de semana, claro que com precauções devido à pandemia, acrescentou Haddad por sua vez. Ainda segundo a imprensa, Lula, mesmo que receba o sinal verde da disputa para disputar a eleição em 2022, o fato dele ter 75 anos atualmente é algo que preocupa a cúpula do partido.
Além disso, a alta popularidade do presidente Jair Bolsonaro põe uma interrogação na viabilidade da liderança petista. O acordo entre Lula e Haddad não agradou outros nomes da esquerda cotados, como Guilherme Boulos, que disputou o cargo em 2018. Articulistas políticos veem isso de uma outra forma. Você autoriza o Haddad a ser candidato, no caso, sendo você o Lula, autoriza, tira os holofotes, as críticas, não é? A atenção do meio político, da imprensa, toda voltada a você, não é? Em um momento crítico onde a justiça vai analisar a suspeição de um juiz que te condenou por 2 vezes até o momento, não é? As 2 mais polêmicas situações do triplex e do sítio. E aí o que se espera? Nesse negócio de concluio, de ajeita aqui, ajeita lá, no modo habeas corpus, no modo deixa prescrever, enfim, se daria a suspeição a um dos processos, deixando ainda assim o indivíduo condenado pelo outro, não é? Isso evitaria uma revolta da sociedade, uma revolta de quem luta pela justiça, não é? Tiraria ainda a atenção do meio político. Não, continua condenado, de boa, tranquilo, beleza. A revolta contra quem dá aí a suspeição, não é? Contra a própria justiça. Então é eliminado, diminui. Deixa o tempo passar, todo mundo pensa que o outro é o candidato e depois larga mais um cancelamento, não é? No outro caso. E aí sim, mais próximo, poupado de críticas. Você acha mesmo que vendo o cara lá, o jeito que deram de vencer nos Estados Unidos, com 78 anos o Biden, vão estar se preocupando com idade aqui, 75 anos? Tudo jogo político é o que muitos analisam. Articulações para quê? A luta pelo poder. E a Globo está fazendo de tudo para cortar os altos salários que conseguiam pagar no tempo das verbas abundantes, não é? A grandes artistas, nomes, enfim, os seus nomes. A bola da vez agora seria o famoso narrador, a voz do esporte global, Galvão Bueno, que agora estaria na mira. No atual estágio da emissora, seria impossível continuar pagando o salário milionário de Galvão Bueno e os executivos da emissora estariam dispostos a promover a sua demissão, afirma o jornalista Alessandro Lobianco, que soltou a bomba no programa A Tarde é Sua. Decisão vista como mais uma ingratidão global, já que em 2014, quem não lembra, Galvão anunciou até o aposento, pretendia se aposentar e foi convencido a permanecer por mais alguns anos na emissora. Segundo os comentários, naquela época, ainda durante a era petista, os cofres da Globo viviam abarrotados. Mas hoje, sem os bilhões de publicidade do governo federal, tudo mudou. Durante a semana, a Globo teria feito várias reuniões, acaloradas inclusive, com o objetivo de definir o destino de funcionários da emissora que recebem salários milionários, onde se destaca o caso do narrador, não é? Galvão, que recebe em torno de R$2 milhões por mês. A Globo, que perdeu em definitivo a Fórmula 1. Fórmula 1 que passará a ser transmitida pela Band. E se depender do presidente Bolsonaro e de William Bonner, vai demorar para sair um acordo de paz, para sair verba federal suficiente para ser um sustentáculo para as dificuldades da emissora. Mais uma vez, o Jornal Nacional dedicou múltiplos minutos na semana para atacar o presidente e tentar responsabilizá-lo pela pandemia. Já o presidente, você viu, criou um meme que percorreu a internet quando em Florianópolis, junto a apoiadores, viu uma placa e não deu outra. Foi lá e levantou a placa a público, né? Ao público. Na placa, uma frase que tem circulado muito insistentemente nas redes sociais contra a emissora. E o secretário especial de Cultura, Mário Frias, fez uma denúncia a respeito de uma obra federal que estaria sendo divulgada como obra do governo do estado de São Paulo. Ai, minha gente, estou eu aqui curtindo essa sombrinha, nessa mangueira maravilhosa, pensando na cara de pau das pessoas. Vamos falar de Mário Frias? Não, calma, que não é o Mário Frias o cara de pau. Ainda não, segura essa informação aí. Vamos falar de um cara de pau.
Bem, o Mário Frias, que está em alta conta com o presidente Jair Bolsonaro, que recentemente fez elogios ao secretário de Cultura, disse que ele está fazendo um excelente trabalho e o presidente falou, inclusive, sobre, quem sabe, a possibilidade, né, de homenagear esse excelente trabalho do Mário Frias, transformando a Secretaria de Cultura no Ministério da Cultura novamente. Mas, segundo o presidente, foi só mesmo uma forma de pensar numa compensação ao excelente trabalho que o Mário Frias está desenvolvendo à frente da Secretaria de Cultura. Pois bem, Mário Frias foi às redes sociais fazer uma denúncia, desmentir uma fake news. Segundo ele, foi recentemente visitar a obra do novo Museu do Ipiranga, que é uma obra muito importante, muito importante para a cultura brasileira e uma obra que foi financiada pelo governo federal. 84 milhões de reais já foram garantidos e outros 76 milhões já estão liberados para serem captados e finalizar essa obra. O Mário Frias, inclusive, parabenizou a FUSP, que é uma fundação privada que está trabalhando aí junto com a Secretaria para o desenvolvimento dessa obra, mas diz ele que uma coisa chamou muito a atenção quando ele foi visitar. É que foi divulgada que essa obra ela seria uma obra principal do governo de São Paulo. E aí o Mário Frias falou, opa, peraí, não, a obra foi financiada pelo governo federal. Então, ele disse que já pediu ao pessoal da fiscalização, né, da Secretaria, para chamar a atenção do governo de São Paulo para que o governo de São Paulo tire a publicação, né, essa propaganda de que estaria sendo financiada pelo governo de São Paulo. Inclusive, o Mário Frias disse que não aceita que a obra seja usada como palanque político, né, de forma política, eleitoral, enfim. E aí, por isso, pede para que o governo de São Paulo, a secretaria deve notificar ao governo de São Paulo para retirar essa propaganda, né? Inclusive, tem um tweet do João Dória, de novembro de 2020, falando sobre a obra, dando os parabéns às empresas privadas que toparam entrar nesse empreendimento e fala sobre a inauguração que deve ser em 2022. Enfim, dando a entender ali que há uma participação ou, quem sabe, a obra é mesmo do governo de São Paulo. Não é fácil para ninguém, né, minha gente? Haja cara de pau, chupa essa manga, Apolo. Bem, gente, esse pós-eleição da Câmara e do Senado com muitas análises em andamento, algumas em clima fúnebre, outras de maneira irritada, mas o fato é que analistas agora, incluindo analistas de todos os cenários, até o petista Fernando Haddad, reconhecendo que a vitória foi de fato do presidente Jair Bolsonaro. A Veja publicou: as oposições de redes sociais, coalhadas e sonhadores do impeachment, terão uma nova missão pela frente. Jair Bolsonaro não apenas sepultou o risco de impedimento, como colocou no comando dos 2 cargos mais importantes do Congresso parlamentares apoiados por ele. Veja relata que o tempo mais fértil para Bolsonaro nesse relacionamento mútuo com o Congresso é o primeiro semestre deste ano, pois na análise, no segundo semestre, a proximidade já da eleição de 2022 estaria dificultando então avanços. O artigo diz: o relógio joga contra Bolsonaro, mas joga ainda mais pesado contra a oposição. E é aí que vem a tarefa da turma que adora perder tempo nas redes sociais. Enquanto o presidente terá Câmara, Senado e 6 meses para mostrar trabalho, os partidos de esquerda e de centro terão de lutar para construir um projeto de país que seja vendável nas urnas e ainda produzir alianças em torno de nomes capazes de capitanear a massa de eleitores arrependidos, eventualmente, do voto em Bolsonaro. Divulgar esse programa hoje inexistente e a biografia da figura que irá executá-lo são desafios da oposição.
Se 2022 chegar embalado por um governo que aprovou reformas e conseguiu prover mais alguns meses de auxílio emergencial, sem furar o teto, será difícil evitar um segundo turno entre o que está aí e o PT de outros pleitos, sempre com lugar cativo nos segundos turnos. Quer dizer, gente, os próprios críticos regulares estão aproximadamente há 1 ano e meio já da eleição, estão admitindo agora a possibilidade de Bolsonaro no segundo turno, para não admitir imediatamente a vitória do atual presidente. Ou então, o quanto será difícil enfrentar Bolsonaro em 2022. Já outra fonte crítica, a Cruzoé, o analista Fábio Leite diz que a derrota de Baleia Rossi e o racha no DEM enfraquecem o projeto presidencial de João Dória. Aliados do Tucano afirmaram que o revés da candidatura patrocinada por Rodrigo Maia minam a construção do bloco PSDB, MDB e DEM que o governador paulista articula para fortalecer sua candidatura ao Planalto em 2022, diz a análise. É uma realidade. Para a oposição ficou realmente muito complicado. Há uma aglutinação de forças ao presidente Jair Bolsonaro. Esperamos que o compromisso do governo continue forte contra a corrupção, que não surjam escândalos no governo federal, porque esse é o segredo do sucesso até aqui. Segredo que é público e que a oposição ainda não entendeu. Na mente de grande parte dos brasileiros, hoje, o presidente Bolsonaro está de um lado, enquanto do outro estão os que usurparam o dinheiro público, praticaram corrupção, por exemplo, durante a pandemia, em estados e municípios. E no passado, estão os que superfaturaram respiradores, esses que estão sendo investigados em municípios, por exemplo, do estado de São Paulo, como larápios com acesso a milhões de reais em verbas da merenda escolar. Enfim, os corruptos. Enquanto essa parceria no campo político entre o governo Bolsonaro e o fortalecimento de sua base na Câmara e no Senado, enquanto ela for de liberação de verbas regulares, enfim, de esforços pelo bem do país, para destravar a pauta no Congresso, de nada adianta opositores ficarem esperneando. Um presidente precisa ter governabilidade e, diante disso, terá que se articular como pode e com as ferramentas legais disponíveis. E foi o que fez o presidente Bolsonaro neste momento. E para Bolsonaro, nisso tudo, há duas coisas importantes. O povo brasileiro aceita as articulações para a governabilidade, mas jamais aceitará que qualquer convidado mexa indevidamente no que é público, como vimos acontecer em governos do passado neste país. Portanto, olho vivo, presidente. E que a prática de conchavos, propinas e acertos irregulares, a que colocou Lula no lado escuro da história do Brasil e manchou a biografia até de poderes desta nação, que ela não apareça. É fundamental sempre saber corresponder às expectativas do povo brasileiro em vários setores. E um dos mais importantes é o respeito ao dinheiro público. Gente, à medida que vamos avançando rumo a 2022, o acirramento, o clima tenso, as disputas de posições certamente ficando cada dia mais fortes. Agora, nessa questão de fecha, lockdown, tem os dois lados. O lado dos afetados, não é? O setor comercial que fecha, o cidadão que fica sem trabalho, o cidadão que fica sem serviços prestados. E, do outro lado, o número de casos propriamente, os que não são afetados diretamente pelas paralisações, mas estão atentos às possibilidades de contaminação. A grande dificuldade é que, em meio a tanta polêmica, confusão, disputas políticas, tudo ficou relativo ao lado que você está. E as brigas e tensões partem mais dessas premissas do que do valor das iniciativas propriamente, quando, na verdade, a maioria do povo brasileiro gostaria de ver a verdade absoluta prevalecendo acima de qualquer discussão inútil. E, a partir da verdade,
as decisões corretas e equilibradas sendo tomadas sem o viés da politicagem, seja qual lado for, de qual lado vier. E nos primeiros passos do ano, Câmara e Senado lado a lado, Lira e Pacheco se comprometem com a vacinação em massa e a recuperação econômica. Os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, já estão trabalhando forte aqui, no Congresso Nacional. Eles assinaram um compromisso de juntos, em nome das duas casas, priorizarem o combate ao coronavírus, a busca pela universalização das vacinas e as pautas de recuperação econômica. O documento propõe que todos os recursos estejam disponíveis para que não falte vacina para a população brasileira. Eles, juntos, também se comprometeram a discutir com todos os setores da sociedade uma agenda de reativação econômica do Brasil. Lira afirmou que a declaração, lado a lado, junto, demonstra que o Legislativo vai trabalhar com diálogo e harmonia, respeitando a independência das duas casas, com muito trabalho, sem mimimi, agilizando pautas necessárias ao país, destravando a economia, gerando empregos. Já o Rodrigo Pacheco destacou que tanto a Câmara quanto o Senado estão alinhados em priorizar as reformas tributária e administrativa, bem como a votação das propostas de emenda à Constituição emergencial do Pacto Federativo e a que trata dos fundos públicos. Pacheco informou que vai cobrar dos relatores das PECs um prazo para a entrega dos respectivos pareceres. Ele também disse que vai se reunir com os relatores da reforma tributária para estipular um prazo final para a apresentação do relatório. Tudo isso juntos, dentro de um só interesse: o país. Que notícia boa. De Brasília, Fábio Santos. A sensação é que o presidente, gente, deixou algo para trás, de que foi liberto de algo que estava travando o governo, o Brasil, ou seja, uma força que parecia querer competir de igual para igual com o governo, até atrapalhar, e ao fazer isso deixava o Brasil andando em velocidade muito mais lenta, menor do que a capacidade desse país. E que agora, com o alinhamento, a sintonia, a boa vontade de Lira, do Pacheco, da Câmara e do Senado, enfim, o governo terá condições de fazer acontecer o que se propôs, não é? E pela pauta que foi eleito, inclusive, em 2018. Foi essa também a sensação ao ver o presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto, entregando aos dois novos presidentes, neste momento que vimos, entregando aos dois novos presidentes do Senado e da Câmara as prioridades do governo, 35 proposições, que inclusive já tramitam no Congresso Nacional, e no documento, projetos defendidos pela equipe econômica do governo, incluindo a aprovação da lei orçamentária anual até março, o pedido para que o governo consiga honrar seus compromissos, o governo não fique paralisado. E inclusive, um governo que já está andando em fevereiro deste ano e que não tem a lei orçamentária aprovada ainda está pendente. Também reformulações de marcos setoriais, a autonomia do Banco Central, as reformas administrativa e tributária e as 3 propostas de emenda à Constituição da chamada Agenda Mais Brasil, emergencial, Pacto Federativo e fundos. A pauta também de costumes, como a flexibilização do uso de armas. No tema das privatizações, prioridade para a privatização da Eletrobras. A visita de Lira e também de Pacheco ao presidente teve ainda uma fala rápida à imprensa, onde ficou evidente o foco em pacificar e trabalhar pelo Brasil. Trocamos impressões. Esse diálogo não começou hoje, já começou durante a própria campanha. Apresentamos uma sugestão de pautas para os presidentes da Câmara e do Senado e possam ter uma certeza absoluta, né? O clima é o melhor possível e imperará a harmonia entre nós. Esse momento é um momento importante dentro da linha que nós buscamos pregar. Tanto eu no Senado, como sei que foi o compromisso também do deputado federal Arthur Lira, presidente da Câmara, de pacificação, de boa relação, de harmonia entre os poderes, resguardando sempre a independência do poder em relação ao outro, mas é fundamental esse diálogo.
E nesse instante, ao sermos recebidos pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, a quem eu agradeço penhoradamente pelo gesto de nos receber hoje, recebemos de suas mãos sugestões de pautas que, obviamente, acredito que seja também a atuação nesse sentido do deputado Arthur Lira. Submeteremos aos nossos respectivos colégios de líderes, senadores e deputados, para que possamos apreciar a viabilidade da inclusão em pauta de cada um desses projetos. O foco principal, e também o do governo federal e do presidente Jair Bolsonaro, segundo Sua Excelência me externou, é o enfrentamento seguro, ágil e inteligente da pandemia, com a disponibilização de vacinas, evidentemente, é a expressão daquele manifesto que fizemos em conjunto nas duas casas legislativas, e a recuperação econômica do Brasil, que é algo que eu peço que todos os brasileiros acreditem, que nós vamos trabalhar pacificamente para recuperar a economia do Brasil, com todos os projetos que sejam necessários para que possamos atingir esse objetivo. Harmonia, de equilíbrio, sobre todos os aspectos, mantendo sempre a independência, ela configura um novo momento este ano de 2021 para o Brasil, uma preocupação 100% voltada para o combate à pandemia inicialmente, com todas as facilitações legislativas que nós possamos construir para agilizar um processo que facilite e minimize o sofrimento da população, as pautas econômicas, as pautas estruturantes e, lógico, na esteira do que disse o nosso presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, e o senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, vamos manter um clima harmônico, de muito trabalho, de muito diálogo e de muita responsabilidade esse ano para minimizar todos os efeitos danosos e produzir um clima absolutamente de normalidade e progressivo trabalho no Brasil. Muito obrigado. Está aí, gente, exceto em parte da mídia que não viu com bons olhos esse destravamento das relações do poder legislativo para com o poder executivo, muitos elogios marcando o clima de otimismo. Entre o presidente Bolsonaro, o Senado e a Câmara e entre os brasileiros. Entre os comentários, aqui mesmo no Foco do Brasil, podemos ver isso. Veja só. Esses caras não têm ideia do tamanho da esperança depositada neles. Receberam uma chance enorme de entrarem para a história do país. Não desperdicem esta nossa oportunidade de ouro, disse um brasileiro. Outro disse: decola Brasil, vamos trabalhar para o povo brasileiro, por um Brasil melhor. Outro brasileiro afirmou: estamos aguardando ansiosamente que essas intenções se tornem realidade. Vamos para frente. Outro ainda afirmou: façam o Congresso Nacional trabalhar para um Brasil melhor. Parabéns, nós esperamos isto. E ainda outro brasileiro ou brasileira disse: estou muito otimista com esse trio agora. O Brasil agora anda. Novos tempos. E você sentiu também esse mesmo otimismo? Claro que no meio oposicionista há o desespero, não tem jeito de ter otimismo não. Por quê? Porque infelizmente no meio oposicionista há os que, mesmo sendo contra o governo, têm bom senso, trabalham pelo país, foram eleitos para trabalhar pelo país. E há os que têm como objetivo travar, segurar, impedir avanços. Afinal, é assim que muitos opositores trabalham, porque acham que assim vão conseguir voltar ao poder, trabalhando pelo quanto pior melhor, trabalhando para atrapalhar. O poder que é feito de alternâncias. Não é porque um trabalha contra o que está no governo que o povo vai levar aquele que trabalha pelo contra, pelo pior, vai ser eleito. O povo é que sabe. E assim as alternâncias acontecem quando o povo quer e não quando políticos querem. E quando esses opositores veem, como estão vendo agora, que perderam completamente os espaços, as forças para fazer a oposição de travamento, certamente só podem opinar assim, como a presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, opinou. Ela disse: Arthur Lira será um ditador a serviço de Bolsonaro. Mas por que ela diz isso? Porque a oposição não conseguirá continuar travando pautas, querendo inventar motivos para impeachment e fazendo caso até com leite condensado. Por isso,
a normalidade, que é o que podemos chamar, pois os deputados foram eleitos para trabalhar, para fazer o que precisa ser feito. O normal é isso, e não para ficar travando o país. A normalidade estabelecida agora não é bem-vinda por certos opositores. Mas para os brasileiros, veja o que disse mais um brasileiro do coração verde e amarelo em comentário aqui no Foco do Brasil. Essa normalidade, essa harmonia fará com que finalmente nosso povo tenha paz para trabalhar e enfrentar o vírus. Uma publicação do presidente Jair Bolsonaro repercutiu e deu muito pano para manga. O presidente escreveu o seguinte: hoje iniciamos um novo capítulo e temos uma nova oportunidade de trabalhar em conjunto pelo Brasil, colocando o país e não mais interesses pessoais no coração de cada decisão tomada, respeitando, acima de tudo, os anseios e as tradições do povo brasileiro. O presidente também disse que o país tem características que outros países gostariam de ter, como os recursos naturais, as belezas e esse povo trabalhador. O presidente também disse que não há nada mais gratificante para um homem do que trabalhar pela pátria e deixar um legado para as próximas gerações, que o caminho é árduo, mas que a honra exige sacrifícios. Logo depois do texto do presidente Jair Bolsonaro, quem comentou foi a deputada Joyce Hasselmann. Joyce escreveu o seguinte: vagabundo, mentiroso, traidor do país, cafetão de deputado vendido, tchutchuca do Centrão, reconstruir o quê? O que você destruiu? Picareta. Joyce estava brava, hein? Pois é, ela não atacou só o presidente da República, ela atacou também a deputada Bia Kicis, que foi indicada para presidir a comissão mais importante da Câmara dos Deputados, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Só abrir um parêntese aqui, porque eu estava lembrando que eu fiz uma dieta uma vez, low carb, e, gente, eu fiquei no mau humor, assim, falta de carboidrato me deixou muito mal-humorado. Mas, enfim, vamos voltar para o assunto, né? Que você está interessado em saber o que foi que a Joyce Hasselmann falou para a Bia Kicis. Pois bem, ela disse que a Bia Kicis é uma racista, antidemocrática e capacho de coroné do Planalto. E diz que se a Bia acha que vai chegar à presidência da Comissão de Constituição e Justiça, ela está muito enganada, porque já foi articulado uma candidatura avulsa e que se a Bia for para a briga vai ter no máximo 10 votos. Em uma outra publicação, ela chamou a Bia de desvairada e disse que bobinha, se acha que vai chegar à presidência da CCJ. Ha, 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 ha. Muito maduro isso, né? Não é a primeira vez que Joyce Hasselmann ataca a deputada Bia Kicis. Aliás, ultimamente ela tem atirado para todo lado, né? Em relação a Bia Kicis, inclusive, em 2020, houve uma denúncia, em junho de 2020, uma denúncia de assessores da deputada Joyce Hasselmann que acusavam ela de obrigar os assessores a criar perfis falsos nas redes sociais para atacar adversários políticos. Inclusive, vazou um áudio em que Joyce Hasselmann chamava Bia Kicis de sórdida, pedia para que seus assessores fizessem postagens chamando a Bia Kicis de sórdida. Ou seja, essa obsessão em atacar a Bia Kicis não é de hoje, né? A deputada Joyce Hasselmann, que também esteve na CPMI das fake news no Congresso, chorou, disse que foi atacada, uma violência contra a mulher nas redes sociais, mas isso só vale para ela. Quando ela está atacando outras pessoas, aí tudo bem, né? Sem problemas. A indicação de Bia Kicis para a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara está estremecendo ali os poderes, a Câmara dos Deputados, pela repercussão. Mas olha, gente, como disse o Caio Coppola, nesse oceano de políticos, grande parte não chegaria nem perto de passar em um concurso público. Ela não é um bom nome, ela é um ótimo nome. Procuradora, ex-procuradora, técnica. Olha a competência técnica da deputada Bia Kicis para ocupar esse cargo tão relevante, tão importante. Competência ela tem e de sobra. Agora, cá entre nós, gente, a saída de Moro do governo Bolsonaro foi de fato controversa, soou como traição,
Mas o trabalho na Lava Jato deve ser considerado distinto dessa outra parte da história. Agora, há um carnaval por cima de mensagens, né? Você vê mensagens que criminosamente foram capturadas por hackers e que podem ser usadas agora para cancelar investigações e condenações de muitos que comprovadamente corromperam empresas, corromperam repartições públicas, estatais como a Petrobras. A turma amiga dos condenados agora está em polvorosa, fazendo quase uma festa. E os amigos de Lula indignados porque o procurador Deltan Dallagnol e o então juiz Sérgio Moro, essa conversa que foi revelada em uma das mensagens, eles conversaram sobre quebrar o sigilo de uma ação da Polícia Federal envolvendo o acervo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ação que foi tomada, não é? Segundo os comentários, 1h30 após a conversa, quando Moro fez o despacho suspendendo o sigilo. A indignação dos amigos do petista se dá por quê? Porque naquele momento, para se livrar de complicações, Lula era cogitado, havia uma trama para isso, era cogitado para assumir o Ministério da Casa Civil no governo de Dilma Rousseff. Lembra? Lembra dessa parte aí da história? Sendo ministro, Lula teria uma imunidade, o foro privilegiado. O procurador disse a Moro que temia o impedimento da suspensão do sigilo com a nomeação de Lula, porque o petista passaria a contar com foro privilegiado. Então, eu pergunto, gente, nomear como ministro um investigado para lhe garantir foro privilegiado? Pode. Mas autoridades da justiça não podem fazer nada que atrapalhe tal escapatória. Por isso estão indignados, porque as autoridades resolveram complicar um pouco as coisas. Todo mundo tem o direito de se defender, de espernear, mas alto lá. Não fiquem indignados com o trabalho em defesa da justiça. E isso vale para quem quer que seja. Então, uma coisa é importante. Todos os nossos políticos e demais autoridades, todos, precisam saber. O povo brasileiro foi avacalhado pela corrupção, pela safadeza, por políticos safados, por tomadas de decisões corruptas, decisões que soltaram corruptos. E aí se pergunta, meu Deus, mas como que o povo brasileiro não valoriza isso, aquilo, poder esse, poder aquele? O povo não aguenta, o povo não tolera e tem ânsia ao ver qualquer movimentação pelo viés da corrupção. É exatamente isso que uma legião de apoiadores de políticos conhecidos, legião de políticos eufóricos, contra investigações feitas pela Lava Jato, eles não entendem quando vem a população contra seus projetos de poder. O povo brasileiro abriu os olhos e não tolera mais ser escravo de corruptos. Inclusive, gente, alguém perguntou, quem merece julgamento justo? O jornalista Oswaldo Eustáquio ou Lula? Eustáquio agora com a triste notícia de que está paraplégico. Na mesma data saiu a notícia ainda que repercutiu muito nas redes sociais de suspensões contra o Terça Livre, um dos assuntos mais comentados da semana. Qual é a sua opinião a respeito dessa indignação de apoiadores e certos políticos investigados? Artistas que atacam Bolsonaro sofrem de crise de abstinência ao dinheiro público. Foi o que disse o secretário André Porciúncula, secretário nacional de Fomento e Incentivo à Cultura, em entrevista ao programa Manhã de Notícias. Falou sobre as polêmicas que envolvem a Lei Rouanet, que agora se chama Lei de Incentivo Tributário à Cultura. Diferente das gestões passadas, a concessão do financiamento está sendo mais cautelosa para evitar absurdos que ocorreram, né? Os absurdos com os recursos do governo federal, servindo até para bancar casamentos. Porciúncula foi incisivo ao comentar a situação que encontrou.
tivemos que pedir aos órgãos de controle, como TCU, CGU, ajuda para auditarmos os processos da Lei Rouanet. Hoje, a concessão de benefícios da Lei de Incentivo Tributário à Cultura está cumprindo critérios técnicos e alcançando quem realmente precisa, o pequeno produtor cultural, ressaltou. Pura crise de abstinência ao dinheiro público. Gente, é o que ele disse em relação às críticas de alguns artistas por aí em relação ao governo Bolsonaro. Lei de incentivo à cultura até para bancar casamento. Isso foi o que aconteceu neste país num passado recente. Alguns artistas já muito bem de vida, famosos, foram lá e pegaram, abocanharam, usufruindo benesses do dinheiro público, de apoio público, enfim, no passado. E claro, agora estão aí furiosos. A boquinha ou a bocona fechou. Como disse o secretário, claro que nem todos, mas muitos dos artistas que atacam Bolsonaro sofrem de crise de abstinência ao dinheiro público. Olha, gente, embora episódios de chilique que vimos nessa semana com os derrotados na eleição da Câmara, vimos o deputado Kim Kataguiri prometendo transformar o plenário da casa em um inferno, entre outros ataques de raiva, sobretudo nas redes sociais, e mais essa agora de um deputado aí com seu eleitor. Assim, certos personagens em polvorosa, gerando crises e muitos comentários. Digo que não é bom isso para um país, ver a situação chegar a este ponto, onde eleitor está revoltado e o seu político perdido. Em uma situação ideal, veríamos prevalecer o bom senso, a união de esforços, o trabalho em prol do Brasil, a confiança do eleitor para com quem ele votou, e certamente não teríamos eleitores se sentindo traídos por seus políticos e nem políticos com medo de encarar seus eleitores. Mas para entender o fundo de tal cena, precisamos retroagir até as últimas eleições. E lá encontraremos um verdadeiro tsunami chamado Bolsonaro, que levantou uma onda política gigantesca, né? Onde muitos aventureiros ou marinheiros de primeira viagem resolveram apostar, mesmo que a contragosto, aproveitar a onda e surfar. É isso que tem se falado desde que esses, em poucos meses de mandato, vendo que tiveram sucesso e que não teriam mel na chupeta com o governo, mas teriam que mostrar serviço, seriedade para continuar trabalhando, resolveram deixar aflorar o que desde o princípio acharam. Bom, se Bolsonaro chegou ali e lá, imagine eu, muito mais inteligente, eu também chego. E assim deixaram crescer os olhos, sabe? O olho grande, para uns o olho gordo, e passaram a olhar para a cadeira de Bolsonaro. Só que no lugar do presidente se imaginavam eles lá, naquele lugar. Então, sabe-se lá o motivo, começaram a criar caso. Ao invés de humildade, a soberba. E descobriram que com Bolsonaro não seria bem assim. Se recusaram a tirar os saltos. Mas o tempo foi avançando e se depararam com uma realidade diferente do que previram, imaginaram, sonharam, pois acreditaram que foram seus votos que ajudaram a eleger Bolsonaro, quando foi exatamente o contrário. Ou na prática, alguém até relatou, foram hipócritas hoje são arrependidos e na eleição foram lá, apertaram o 17, mas lá por dentro sabiam que estavam apertando o número, mas com nojinho, pois sabiam que estavam mesmo, era só se aproveitando do momento, não concordavam desde então, desde a eleição com Bolsonaro. Qualquer espectador desavisado ou eleitor de Haddad, por exemplo, pode considerar que essa análise é puxar o saco de Bolsonaro. Só que não. E as ruas hoje provam isso. Essa é uma reação do povo brasileiro que esperava, sim, que surgisse alguém. Não alguém perfeito, porque Bolsonaro não é perfeito, mas suas falhas são compreendidas por grande parte do povo brasileiro. E o povo esperava alguém com coragem, como disse, não perfeito. E o povo sabe que ele assumiu riscos que poucos tiveram a coragem de assumir.
Foi assim na campanha, quando por milímetros não perdeu a vida, e assim tem sido ao longo desses 2 anos e 1 mês de governo. E Bolsonaro sabe que enquanto seu governo não for chamado com provas de corrupto, ele terá a legião de brasileiros famintos por um governo justo ao seu lado, compreendendo suas falhas e enaltecendo seus acertos. Agora, o Brasil de olho nos avanços que podem acontecer rapidamente no Congresso Nacional, e são várias as discussões partindo do governo federal. Na Câmara são 19 as propostas em tramitação. Como destaque, a PEC da reforma tributária, que simplifica o sistema tributário nacional pela unificação de tributos sobre o consumo. A PEC da reforma administrativa, que altera dispositivos sobre servidores e empregados públicos e modifica a organização da administração pública. Também o PL da regularização fundiária, que estabelece critérios para a legalização de imóveis da União, incluindo assentamentos. O PL 1776, que transforma pedofilia em crime hediondo. O PL do teto de remuneração, que regulamenta o valor máximo de salário no serviço público, hoje em pouco mais de R$ 39 mil. Já no Senado, são 15 as propostas em tramitação, com destaque para a PEC emergencial, que prevê mecanismos para a redução de gastos públicos, como salários de servidores, e veda novas despesas obrigatórias. O projeto de lei complementar para o uso de fundos públicos para o combate à pandemia libera cerca de 167 bilhões de reais para ações de saúde e mitigação de efeitos econômicos. O PL do Fundo de Investimento Agrícola, que amplia instrumentos de financiamento privado e reduz aquela dependência em relação a recursos públicos. O PL do Estatuto do Índio, que prevê o combate a práticas tradicionais que são nocivas e estabelece uma proteção aos direitos fundamentais de crianças indígenas. São essas as principais proposições do governo federal junto ao Congresso Nacional. E o nosso país, onde algumas das maiores autoridades da justiça estão acreditando que a maior operação de combate à corrupção da história desse país foi uma fraude. Alguns que estiveram enlameados na corrupção deste país agora pousam de vítimas. E pasmem, já falam até em colocar na cadeia os que se dedicaram de corpo e alma na Lava Jato. Enquanto outros querem dizer que a culpa é de Bolsonaro, como se ele fosse o que desse as cartadas finais da justiça. Mas cá entre nós brasileiros, você acreditava mesmo que no fim das contas a turma do deixa disso e da instância autoconsiderada quase divina iria mesmo deixar uns justiceiros de Curitiba, ou do Rio de Janeiro, ou de São Paulo, ou de Porto Alegre serem promotores da verdade, doa quem doer? Num primeiro momento, como brasileiro, até de fato, pessoalmente estranhei que iriam condenar um político por causa de afagos feitos com um sítio ou um triplex. Poxa, parecia tão pouco pelo volume de desvios que aconteceram nesse país. À medida que o tempo foi avançando, vimos os bilhões e bilhões por trás de um sítio e um triplex. Esses apenas a ponta do iceberg. Geleira de corrupção que vinha congelando o avanço do país por anos. Iceberg não construído por Lula. Hoje já cansado, com os 75 anos. Porém, ao que parece, ainda não reconhecendo até seus erros do passado. E o seu maior erro foi conquistar a nossa confiança, a confiança plena dos brasileiros, para depois jogar tudo no lixo, aceitando que os quadrilheiros de plantão assaltassem como nunca o país, como uma orquestra tocando terror contra a nação, quadrilha que foi muito além de um ou outro partido
E lamento para aqueles que fazem de conta ainda que não veem ou que não querem ver. Os fatos e a história estão aí para quem quiser ver. A lama, a geleira de corrupção que passou por este país. E assim, a tal República de Curitiba, ou a Lava Jato, chegou definitivamente ao fim, deixando lições para meio mundo. Algumas dessas lições históricas ou verdades eternas. Se quer ser político e ter paz, não te meta em corrupção. Não traia o teu povo, pois nada que possa ganhar ou fazer vale mais do que o sossego de colocar a cabeça no travesseiro e não ficar remoendo modos de se defender por erros cometidos e maneiras de se autoconvencê-lo que sempre agiu corretamente. Se quer ser um bom juiz, seja justo, imparcial, correto, olhando a todas as partes, todos os lados, com a lei e com a razão, sem jamais deixar cegar o coração. E muito menos faça justiça para um lado só e deixe coisas do lado oposto passando em branco. Vimos que a Lava Jato é acusada de ser altamente rigorosa com petistas, mas muito complacente com muitos tucanos e bico comprido também investigados. E isso é abrasivo, também destrói qualquer grande trabalho. Se queres cuidar de sua biografia, saiba que traições marcam e mancham permanentemente qualquer reputação. E se almejares o cargo do seu superior, espere a hora certa, o momento certo, e quem sabe terá todos, até o seu próprio superior, trabalhando pelo seu sucesso. E por fim, que nós brasileiros teremos que entender muito mais ainda de política, se quisermos alçar voo com força o suficiente para ajudar a qualquer político que esteja disposto a pagar o preço de lutar contra as forças que prendem essa nação, político que mereça nossos esforços e nossa confiança, pois assim como uma andorinha só não faz verão, com um político só não conseguiremos mudar tudo o que precisa ser mudado em nossa nação. É preciso política inteligente e organização para o nosso povo. Gente, falamos aqui nessa semana do valor do agro, da agricultura para o Brasil, da belíssima festa da abertura nacional da colheita de soja, já que somos o maior produtor do mundo. E vimos a ministra Tereza Cristina, ministra da Agricultura, dizendo que temos por pelo menos mais 2 anos abundância à vista para a exportação de soja. Que boa notícia! E em outro cenário, vimos o vice-presidente Mourão falando nessa semana que a Amazônia precisa ser preservada e seu potencial utilizado para descobertas científicas, gerando riquezas para o nosso país, descobertas patentes, por exemplo, na área de medicamentos, tratamentos, enfim, toda a riqueza biobotânica da Amazônia. Então, na fala da ministra Tereza Cristina, embora seja festiva, comemorativa, podemos também tirar um alerta. Como assim? 2 anos de abundância para a soja? Mas a pergunta correta é essa. Só 2 anos? E depois? E depois? Preço baixa, a safra lá fora cresce, enfim, a competitividade diminui, o lucro despenca. Vamos só vender agora? E agora festejar? E esperar os dias ruins para o setor chegarem? Digo isso não para criticar, mas para alertar tanto o governo quanto o agricultor que é preciso esperteza, previsibilidade, previsão e transformar essa potência do agro em bases muito mais sólidas para o desenvolvimento do país e do próprio agronegócio. Da mesma forma que a corrupção no país é um problema histórico,
É um problema crônico do nosso país a prática de só vender matéria-prima ou commodities, como se diz hoje em dia, e não gerar valor agregado, valor que rende infinitamente mais. Então, o alerta para o governo, para o setor do agronegócio, para as grandes cooperativas, as grandes corporações do setor, os líderes do setor. E mesmo com esse festival de produção que temos, se ficarmos só nisso, ficamos mancos como já somos há tempos. Quanto tempo a nossa esperança fica só na agricultura? E há muito a ser feito. Depois do desastre do festival de corrupção e dos escândalos no meio político, entre 2015 e 2019, saiba você, a indústria brasileira despencou no ranking mundial e foi superada pelas indústrias do México, da Indonésia, da Rússia, de Taiwan, da Turquia e da Espanha. Indústria brasileira é só a 16ª em participação na produção mundial, de acordo com a CNI. E isso dá vergonha. É vergonhoso. E ainda sobre o que disse Mourão a respeito de preservar a Amazônia e gerar riquezas com a exploração científica da biobotânica, tem uma coisa a dizer. Eu, como brasileiro, achei que já tinham começado. Eu achei que isso já estava em andamento. Isso é para ontem, gente. O tempo vai passando e o discurso de política, de campanha, não é? Às vezes regado com um bom vinho, uma cerveja, alguma coisa, sabe sei lá o quê, tudo fica festivo, otimista. E na hora da prática nós precisamos ver a prática. Tem que ser feito. Há o turismo na Amazônia, o turismo no Pantanal, há os medicamentos que podemos criar, as patentes com ervas amazônicas. Gente, é já, é agora. Não temos que pensar a respeito, temos que fazer o que tem que ser feito agora. Soltem o Marcos Pontes na Amazônia com sua equipe. E pela rede de influências na área científica que ele tem, certamente ele vai saber fazer. Tragam cientistas de fora se não temos aqui. Sob a supervisão do Marcos Pontes, dos brasileiros. Mas é agora, já. Como dizia minha mãe, não podemos patetear. E patetear é o que mais temos feito ao longo das décadas. Somos ricos. E não temos como aproveitar essa riqueza. Ou daqui a pouco vamos ter que esperar para combinar com os russos ou com os chineses. E daí não adianta reclamar se o oxigênio de repente acaba. E a coisa tem que vir de fora, até da Venezuela. E digo mais. Vi dia desses alguém da oposição dizendo que os estudantes brasileiros precisam ser capturados, cooptados pela esquerda para serem militantes, para trabalharem na resistência. Isso é uma piada. A velha história de sempre. O quê? Mandar filho para a escola para virar militante? Gente com coragem para falar isso aos pais em pleno 2021? O estudante brasileiro tem que ser o outro pilar do avanço científico. De mãos dadas ali com o Marcos Pontes e a equipe do Ministério de Ciência e Tecnologia, e não militante. Já faz anos que estamos com pencas e pencas de cientistas letrados sendo formados aqui nessa nação. São biólogos formados na área de engenharia ambiental, engenharia florestal, veterinários. Enfim, todos os anos formados saem da universidade e, infelizmente, em sua maioria saem como baratas tontas, sem oportunidades e, pior, sem utilizar nada do que estudaram, pois hoje estão por aí, em desvio de função, em um país que, ao longo de sua história, valorizou muito pouco o conhecimento, a exploração científica e tecnológica e os nossos cérebros. País que perdeu e perde de anos-luz para muitos países como o Japão, por exemplo, essa potência ainda da tecnologia, da ciência, da indústria, onde nunca vi falar que pais mandaram filhos para a escola para a formação de militantes.
Mais do que nunca, queremos mandar nossos filhos à escola para terem conhecimento, para a construção de cérebros avançados para este país e não para formar militantes. Por isso, gente, vamos dar força, atenção governo, força para o Marcos Pontes e sua equipe de ciência e tecnologia. Ele não é só importante porque foi o primeiro astronauta do Brasil no espaço. É muito mais do que isso. Isso é apenas um símbolo hoje em dia. É importante porque é inteligente, sábio, é um símbolo para essa geração, símbolo de lutas e superação e de como devemos estudar. Ele tem conhecimento e competência com sua equipe para fazer acontecer. Essa grande escolha do presidente Jair Bolsonaro, Marcos Pontes, que, gente, lança agora, dia 28 de fevereiro, o primeiro satélite 100% brasileiro. Finalmente! É o satélite Amazônia 1, o primeiro de observação da Terra, projetado, integrado, testado e operado exclusivamente pelo Brasil. A conclusão de obras que estavam pendentes tem sido uma das principais bandeiras do governo Bolsonaro. No afã de construir uma ilusão Brasil afora, no passado, os governos petistas lançaram ideias sem os pés no chão. Em um Brasil cansado, gente, de ver tantas obras iniciadas e paradas, abandonadas, paralisadas, não só nos governos petistas, mas antes ainda, é de praxe da nossa história isso. Certamente a ideia de não lançar novas obras sem necessidade, mas antes concluir as iniciadas, demonstra responsabilidade do governo federal e respeito ao dinheiro público. Há ainda outras, incluindo várias das famosas UPAs, que objetivavam criar um ponto de atendimento de primeiro mundo, só que teve um detalhe: os governos petistas liberaram até dinheiro para bancar a obra, o tijolo, o cimento, e esqueceram que concreto sozinho não serve para nada, que os municípios necessitariam de recursos milionários para manter os recursos humanos necessários, médicos, enfermeiras, equipamentos de ponta também, para manter as UPAs funcionando. E assim, temos muitas unidades de pronto atendimento abandonadas até. Mas, aos poucos, a atual administração do Brasil, mesmo enfrentando os reveses da pandemia, aos poucos vai desatando esses imbróglios, esses nós da falta de planejamento e dos tombos da história desse país. Todos os dias, ao meio-dia, um pobre velho entrava na igreja e rapidamente saía. Um dia, curioso, o sacristão perguntou-lhe o que vinha fazer. "Venho rezar", respondeu o velho. "Mas é estranho", disse o sacristão, "que você consiga rezar tão depressa, amigo." "Bem", retrucou o velho, "eu não sei recitar aquelas orações compridas, mas todo dia, ao meio-dia, eu entro na igreja e só falo: Oi, Jesus, é o Zé. Num minuto já estou de saída. E é só uma oraçãozinha, mas tenho certeza de que ele me ouve." Alguns dias depois, o Zé sofreu um acidente e foi internado num hospital. Na enfermaria, passou a exercer uma grande influência sobre todos. Os doentes mais tristes tornaram-se alegres. Muitas risadas passaram a ser ouvidas. Zé, disse-lhe um dia a irmã, "os outros doentes dizem que você foi quem mudou tudo aqui na enfermaria. Eles dizem que você está sempre tão alegre." "É verdade, irmã. Estou sempre alegre. É por causa daquela visita que recebo todos os dias. Me faz tão feliz." A irmã ficou atônita. Já tinha notado que a cadeira encostada na cama do Zé estava sempre vazia. O Zé era um velho, solitário, sem ninguém. "Que visita? A que horas?"
Todos os dias, respondeu Zé, com um brilho nos olhos. Todos os dias, ao meio-dia, ele vem, fica ao pé da cama e quando olho para ele sorri e diz: Oi, Zé, sou Jesus e vim te visitar. Pense nisso. Mais reflexões emocionantes no canal Reflexões. Gratidão pela sua atenção. Não esqueça de conferir se o sininho de notificações está ativado. Um ótimo domingo e até segunda. E que Deus abençoe a você e a sua família.